Estamos aqui mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Inclusive, eu espero que você tenha já se inscrito aqui no nosso canal, né? Ah, mas eu Pra já ficar por fiz dentro, isso. por dentro aqui, né? Das nossas conversas. Eu super espero. Saber, né, galera? Pois Vamos é, lá. até porque esse quadro é novo. É E a um gente quadro muito especial. E olha, vários ensinamentos, gente. Muito, gente. Sério. Esse quadro tem por título Segredos da Bíblia, que são códigos, né? Que a gente às vezes passa batido, mas que a gente vai estudar mais a fundo, né? Vai ser muito bom. Então, para iniciar esse quadro aqui com a gente, tá? Nós trouxemos Gente, nada mais, alguém nada que entende menos. do assunto, né? Nada mais, nada menos que quem é professor sobre, né, sobre Pois é. esse assunto. Sim. Nós trouxemos quem? Quem nós trouxemos aqui? Reverendo Weber, né? Reverendo Weber! Muito obrigada, pastor, Deus por essa abençoe. oportunidade, né, de recebê-lo aqui. Vai ser um quadro, gente. Vamos montar esse Sim, quadro. com ele, né? É um estudo muito importante, né? Porque é bom a gente conhecer a Bíblia e estudar a Bíblia, não somente ler, né? Temos que entender para onde estamos lendo. E já que a gente tá, assim, no primeiro vídeo, eu queria que você falasse um pouco sobre você também, né? Pra gente iniciar aí os segredos aí da Bíblia, mas a gente fala um pouco, né, sobre a trajetória e tudo mais. Perfeito. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E eu creio que é um quadro que vai prosperar muito, né? E esse canal é um canal abençoado que tem trago muitas pessoas aqui com conteúdos riquíssimos. E quero todo mundo aí reforçar e se inscrevam aí, pessoal. Isso aí, Isso aqui gente. tá top, tá ok? Bem, meu nome é Eber, né, Pereira. Eu estou nessa trajetória desde que nasci, vamos dizer assim, sou de família cristã. Meus pais, né, meu pai, o pastor Roberto Pereira, é um dos fundadores aí praticamente da presbiteriana aqui de Teresópolis e até do COPET, do Conselho de Pastores. Minha mãe Selma também. Enfim, eu sou uma mescla, né? Beijo, mãe. Eu sou uma mescla. Minha mãe veio da Assembleia de Deus, meu pai da presbiteriana, e aí eu fiquei justamente nesse inteirinho aí. Mas é uma benção. Eu sempre falo que a minha conversão foi desde a minha adolescência, né? E Deus me pegou mesmo de jeito. E depois que eu me casei, aí foi minha trajetória ministerial. Né, minha esposa Fernanda, meus filhos o Gabriel e o Miguel, sou cercado por anjo, né? Tenho 2 filhotes aí, um de 13 e um de 17 anos. E depois comecei a fazer o seminário, mas falando para o meu pai, olha, só para eu aprender um pouquinho sobre a Bíblia. Não quero ser pastor, não. E de repente, nessa trajetória, o Senhor me chamou e eu fui ordenado, aproximadamente tem 5 a 6 anos, né? O ministério. E hoje eu sou pastor da presbiteriana, ali da congregação da base. E é legal a gente falar sobre isso. Depois ele vai voltar pra gente contar um pouco da história, né, também, que eu acho isso bem interessante. Contar também sobre a congregação, Isso, né? porque todo mundo acha que é fácil, né? E que, é tudo sempre, né, ali e tal, gente. Não é. Não é, não. Eu sei que não é, porque eu sou dessa família, né? Então, assim, a gente viu de perto, né, a história do meu irmão também. Então, assim, em outros vídeos ele vai aparecer mais vezes, vai falar sobre os códigos da Bíblia também com a gente aqui nesse quadro. Ele sempre vai estar com a gente, mas, assim, em outros quadros também, né, falando, né, sobre o seu testemunho de ministério, né, de vida, de conversão, enfim. Né? Então, assim, já que a gente está aqui nesse quadro, a gente, é o primeiro, né? É o que ele está nascendo, né? É o primeiro. Então, assim, como é o primeiro, eu queria saber sobre algum código, assim, que teria em Gênesis, né? Alguma coisa. Algum sobre ou o alguns. princípio. Ou alguns, porque alguns. com certeza tem. Porque a gente quer sugar esse conhecimento. Isso aí, vai ser top. Eu gosto muito, como a minha especialidade é Antigo Testamento, só que não tem jeito. Eu costumo dizer que o Antigo Testamento é o Jesus Cristo em oculto. E o Novo Testamento é o Jesus Cristo revelado. Então, é por isso que eu amei me especializar no Antigo Testamento, né? A gente leciona o hebraico, cultura judaica, história de Israel, e eu amei justamente entrar nesse viés. Meu professor foi um judeu, né? Estive em Israel, né? Enfim, estudei lá em Israel. Foi um momento muito gostoso, memorável.
Pretendo ainda voltar para fazer uma pós-graduação na Turquia, né? Leva a gente. Olha, gente. Esse é o meu sonho, né? Cobrir essa viagem. A gente vai cobrir essa viagem. Porque ali estão as 7 igrejas, né? As 7 igrejas ali do Apocalipse, ali da história. É uma história contemporânea, então, enfim. Quem sabe em breve aí. Então, o Gênesis 1:1 tem ali, vamos dizer assim, códigos que a gente poderia ficar aqui talvez 1 ano estudando e talvez a gente não sugaria tudo. Nossa. Porque Em um versículo. em um versículo, ok? E a gente acha que tá aprendendo muito só lendo, né? Pois é. Eu quando estava em Israel, eu perguntei a um sacerdote lá, na verdade, um judeu, quanto tempo, né, ele demorava para justamente estudar do jeito que ele sabia, que ele era um homem muito sábio, ele tinha 72 anos. Ele falou assim, olha, talvez eu precisaria de mais de 90 para começar a arranhar a superfície. Nossa. Então, aquele homem, ancião, né, vamos dizer assim, já passou de 70 e é ancião, né? E com tanto conhecimento, falar que precisava de mais 90 para arranhar a superfície, eu me senti o quê? É um grau de maturidade que ele alcançou que... Perfeito. Então, assim, aquilo ali me estimulou mais ainda de estar procurando mais. Mas voltando à sua pergunta, eu costumo dizer que o fim, né, é o reflexo, Apocalipse, ele é totalmente o reflexo de Gênesis. Gênesis, dentro do Éden, tinha pecado? Não. Não tinha. Era perfeito? Corpo glorificado? Sem mácula? Não tinha nada. Perfeito. E Apocalipse, justamente, ele é a dobra de Gênesis. Na verdade, quando o Senhor voltar, teremos o quê? Um corpo o quê? Glorificado, não haverá dor, não haverá ranger de dentes, seremos santos como Ele é. Então você percebe que Apocalipse é a dobra de Gênesis. Então por isso que quem estuda Gênesis, ele consegue alcançar toda a Bíblia. Quando eu falo Gênesis, né, é o Antigo Testamento, e a gente fala de Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. E o bacana de Torá, muita gente coloca na cabeça e vem cultural que é lei, né? A Torá simboliza a lei, até por causa da lei de Moisés. Não é lei. A Torá, o interessante ela vem da instrução. É uma instrução e o radical dela vem de pai. Então é o pai dando a instrução para os filhos. Construindo um pensamento... Sim. A gente aprende isso, Os né? 10 mandamentos não são 10 mandamentos, são 10 instruções. Né? Não são 10 leis, né? Então são 10 instruções que Deus dá, por isso que vem de Torá. Mas, tá, aí eu quero entender então, gente, olha só, já tô aqui, né? Mente já tá Já tá mudada, explodindo. né? Por que a gente aprende desde cedo então que são leis? Então, por quê? Nossa tradição? Qual o foco? Em português está lei, né? Então, e o que o povo teria que ter? Essas leis divinas. Mas a palavra Torá, que são o Pentateuco, né, os 5 primeiros, vem de instrução e não de lei. Isso que é interessante. O Decálogo, que são os 10 mandamentos, não são 10 leis, mas são 10 instruções. Aí, importante a gente estudar. É uma instrução que Deus estava dando. Dica de hoje, pelo amor de Deus, beba água, né? Porque E a gente dá estude sempre. a Bíblia, pelo amor de Deus. Estude exatamente pra gente não cometer esses pensamentos que, assim, querendo ou não, eu vou ter que falar que tá errado, né? Não, porque parece que tá tranquilo, certo? Porque tu tá ali estudando só O que mais só tá errado aqui? superficial, gente. A galera não compartilhando esse vídeo, Também acho. né? É um Também erro. acho que é É um um erro erro. grotesco. Eu acho, sim, eu acho. Só Também, compartilha, pastor? gente. Tem que compartilhar isso Lembra aí. disso, Mas por que tem que compartilhar? Por quê? Gente, porque mais pessoas precisam saber dessa É verdade. isso Conhecer a verdade. Outras pessoas precisam ser alcançadas. Sim. E aprender o certo. Quando você compartilha, o algoritmo vai entender que esse vídeo é importante Exatamente. para entregar para mais pessoas. Então, Simples as pessoas assim. precisam Ajuda, conhecer a verdade, né? É isso aí. Isso aí. Mas voltando. Sim. Então, o primeiro livro, vamos lá, vamos raciocinar o seguinte. A primeira letra do alfabeto nosso, qual é? A. Do grego não é diferente. Do grego é alfa, correto? E do hebraico é o quê? Aleph, ok? E a segunda é do nosso B. Mas do hebraico é a mesma coisa. É beit. É muito próximo. E do grego é o beta, né? Enfim, vamos falar só do hebraico. Então vem de beit.
Aí o interessante é, por que o primeiro livro... Ah, detalhe, o primeiro livro não se chama Gênesis, gente. Vocês sabiam disso? Não. Sabia? Não sabia? Essa eu sabia. Tem até convidado aqui falando assim, não sabia. A convidada não sabia. Primeiro que a palavra não é Gênesis, porque a palavra Gênesis é grega. E a palavra Gênesis é Gênesis. Igual Getsemane, não é Getsemane, não tem a palavra G, a fonética G, ou Jesus, ou Getsemane. É Getsemane, né? Então assim, não é Gênesis que a gente deveria falar, mas não é Gênesis, porque isso é grego. A palavra o primeiro livro é Bereshit. Então quando fala de Gênesis, na cultura judaica, e o nome do primeiro livro bíblico é Bereshit, não é Gênesis. Gênesis é grego. Aprendo. Ok? Então isso é interessante, só para a gente entender. É muita informação. Você né? bebe minha água. Eu Bebe bebo essa água, mas vai lá. Vai lá, aí o que acontece? E a primeira frase em princípio, não é no, depois eu explico isso. Em princípio, Isso aí. em princípio criou Deus os céus e a terra. Só nesse primeiro versículo. No original é Bereshit, bara Elohim, et shamayim ve'et haaretz. Então significa, em princípio criou Deus os céus e a terra. Eu vou começar do Bereshit. Como eu disse, Bereshit começa com que letra? B. Com B. B de bola, ou então no hebraico, Beit. Só que quem entende o hebraico um pouquinho mais, o que é casa em hebraico? Não sei. É Beit. Ou Bait. Também significa casa, que começa com Beit, com a segunda letra. Então olha que interessante. Quando Jacó ele deu aquela cochilada, né, que todo mundo já conhece, e Deus revela a ele uma escada, né? E existe o anjo. Aí no português está os anjos, ok? Não existe malahim no original nesse texto. Malahim é os anjos, como está no português. Mas no original está malar. Malar é o anjo, quer dizer, só tinha um. E esse anjo é uma teofania de Jesus, é o próprio Cristo ali no sonho dele. Que isso? Tanto é que fala que ele estava o quê? Na porta. Quem é a porta, quem é a verdade, quem é a vida? O próprio Cristo. Então, o Cristo estava ali. Olha que interessante. Gente, estudem a Bíblia. Por favor. E quando ele acorda, o que ele fala? Ó, esse lugar aqui se chama o quê? Vocês lembram? Luz, que é a Or, no hebraico. Or Sofitz é a luz infinita. Mas na cidade se chamava Or. Agora, nada que é bom não possa melhorar, sim ou não? Sim. Então, ele chama aquele lugar o quê? Betel. Betel, que é Beit, casa. Betel. Deus. Casa de Deus. Boa. Entendeu? Beit. Então, voltando para o Gênesis, só para a gente entender o Beit, quando Jesus cura aquele paralítico de 38 anos, onde ele estava? No tanque de Betesda é o que? Beit, casa. Hesed, misericórdia. Betesda, casa da misericórdia. Tá tudo muito É muito interligado. Tu entendeu? Beit é casa, só pra gente entender. Então por que começa com Beit? Porque Deus estava criando uma casa para os seus filhos. Nossa. Ai, gente, que lindo. Por isso que ele é o arquiteto. Me dá um pouquinho de água aí. Obrigada, gente. gente, pela água. Obrigado. Então ele estava criando uma casa para nós. Então por isso que começa com Bereshit. Sim, Então isso é fantástico. muito. Então por isso que são esses segredos que a gente vai descortinando na Bíblia. Isso eu só estou na primeira letra da primeira palavra Olha quantas Da questões Bíblia. tem, né? Quantas coisas da primeira letra. Em princípio. É em princípio. Ele começa com em princípio porque é o seguinte, quando eu falo assim, E o em princípio já é isso tudo que a gente viu sobre a casa para a humanidade. isso tudo não, só a primeira letra. Meu Deus, gente. Porque Como se a gente assim, for analisar, Brasil? por exemplo, Rosh é cabeça. Então, Bereshit, Reshit, quer dizer, o cabeça preparando a casa, que é Deus, que é a Trindade, para a humanidade. Uau, gente. Então, Bereshit também tem esse Rosh, que é o cabeça, gerando a casa para todos nós. E fora tem outras coisas no Bereshit, mas que não dá tempo aqui da gente falar tudo. Então, isso é interessante só no Bereshit.
Então por que não começa com Aleph, a primeira letra? Porque o Beit é casa, ele está preparando a casa. Agora é interessante quando fala Bara Elohim, Elohim começa com Aleph, porque ele é o princípio, ele é o primeiro, entendeu? Então, se Elohim é com Aleph, que é a primeira letra, ele está dizendo, eu estou criando uma casa porque eu sou o primeiro. Ok? Isso é bacana, né? E para fechar uma coisa muito interessante, eu pergunto para todos, meus alunos. A gente lança sempre um enigma, né, no início da aula, para até o final eles saberem. Eu pergunto, vem cá, quando foi que Deus criou a luz? Aí eles falam, primeiro dia. Aí eu falei assim, beleza, mas teoricamente não é criar. Ali revele-se a luz. É um pouco diferente. Quem é a luz do mundo mesmo? É o próprio. É o próprio. Próprio Deus. Qual Deus? Da Trindade? Filho. Não é? Ele fala, eu sou a luz do mundo. O mundo estava um caos. Sim ou não? Sim. E para trazer organização, tem que trazer luz. E para trazer luz, ele teve que trazer quem? O seu filho. Gente, Nossa, que profundo. Sabia disso? Né? Não sabia, porque não tá o quê? Não tá estudando, E, gente. gente, não tá vendo esse vídeo. Se Não você ver esse vídeo, você vai aprender. Então tem que fazer o quê? Tem que seguir também, né, gente? Lógico. Vamos seguir aí, vamos Segue o líder, gente. Olha, tá vendo? Ele é nosso líder. Ele tá seguindo. Segue tá? o link. Segue a gente pra você. Segue o líder. O link também. Ué, dá uma clicada lá. Dá uma seguida. Curte aí, pessoal. Vamos lá e segue a gente. Segue a gente. Então, assim, ele é a luz do mundo, né? Então, e agora, uma das coisas que eu acho fantástico, gente, Deus compartilha poucas coisas dos atributos dele com a gente. Tem vários atributos dele de imutável, né? Onipotente, onipresente, onisciente. Então, são atributos poderosos, santidade, que só tem na Bíblia uma palavra que fala 3 vezes, que a gente sempre chama isso a palavra, ou o maior atributo dele, que é santo, que é kadosh, né, no hebraico. Mas tem outra coisa que ele compartilha com a gente, que ele fala assim, eu sou a luz do mundo, mas vocês também são a luz do mundo. É uma das coisas que ele compartilha com a gente lá em João. Né? Então ele fala, vós sois a luz do mundo. Então ele compartilha a luz que ele é conosco. Então isso é extraordinário. Então, porque a luz ela vem para organizar. Então, quer organizar a sua vida? Traga a luz. Gente, dica desse vídeo. É isso aí. Traga a luz, seja a luz, né? Para organizar a sua casa, seu trabalho, isso sua aí. vida. Seja a luz. Seja a luz. Eu acho linda a passagem de João 1, que ele fala assim, e quando a luz veio, as trevas não puderam o quê? Prevalecer. Trevas não prevalecem contra a luz do Senhor. Amém. E aí eu sempre falo, a luz, aí vamos lá, e o sol? Ué, mas calma aí, a luz vem no primeiro, e o sol? 4º dia. Os eles, né? Que é o sol e a lua, não é só para iluminar, mas é para sinais. É bem claro na Bíblia. O sol não é só para iluminar, mas é para sinal. Aí eu cito, mas vem cá, aí quando eu termino, eu falo assim, e a água, onde foi criada? É verdade. eu não... Porque a Bíblia fala que houve separação, né? Separação, água e terra. Mas a terra foi criada, né? E Deus criou os céus e a terra. Então, terra foi criada, as árvores foram criadas, o homem foi criado no 6º dia. Gera água, talvez, não sei. Tudo está descrito. Agora, aonde está tudo explicado. Está tudo explicado. Aonde está descrito que Deus criou a água? Tem que ter a origem disso. Não sei, talvez o mundo já fosse. Não sabe, né? Talvez o mundo já fosse uma teoria nossa. Na teoria, mas ele poderia falar assim, antes de tudo eu criei a água. Ele poderia ter dito. Não estuda, né? Não tem assim, em princípio criou Deus os céus e a terra? Poderia ser, em princípio, criar as águas, os céus e a terra. Mas não tem isso. Não. Ou então depois, criou os céus e a terra e depois, e as águas e haja luz. Mas, poderia. Por exemplo, esse sentido de terra não poderia ser como se fosse um mundo já com a água? Que é terra. Não importa onde está a terra. Tipo o planeta. Não digo o planeta Terra. Mas eu estou dizendo de terra. Ele criou a terra. Eu creio que é a nossa terra. Mas terra não... Marte tem terra. É verdade. Ok? Lua tem terra. Então, gente, eu então sei a minha água. Agora, e a água? Porque o que acontece? Água no hebraico é maim. Olha que interessante. 3 letrinhas. 2 Mzinhos, que é o mem no hebraico, e Yud.
Então é Maim, são 3 letras. Então quando ele fala assim, Bereshit bara Elohim, quer dizer, em princípio criou Deus, aí ele fala, os céus, Shamaim. Então Shamaim, céus, significa os céus com as águas, termina em Maim. Ah, tá. E quando fala céus, são as atmosferas, quer dizer, a água está nesse negócio. Então quando Deus cria os céus, já cria as águas. Entenderam? Por isso que fala que o Espírito pairava onde? Sobre as águas. Antes de acontecer, haja luz. Nossa, é verdade. Entendeu isso? Sim. Então, a água foi criada nos céus. E na cultura judaica, são 7 céus. E são 7 palavras no hebraico que significa céus. Na teologia nossa, mais reformada, tal, são 3 que a gente chama, que é o aporâneo, o mesorâneo e o aurâneo. Então, Tá ok? eu vou ter que Mas enfim, no hebraico são 7 céus. Tanto é que no Novo Testamento fala que o apóstolo Paulo foi aonde? No terceiro céu. Sim. Em outras palavras, tinham mais 4 para chegar no trono. Sim. Então, Ok? seriam quantos? São 7. céus. Ele foi no terceiro, que já é algo extraordinário. Surreal. Tão extraordinário que ele fala assim, eu não tenho direito de revelar o que eu vi. É inefável. Isso no terceiro. Agora imagina chegar no trono, que é o último. Ok? E o único ser que Deus autoriza está acima do trono, sabe qual é? Sei que são anjos. Serafins. Que significa seraf, seres afogueados. Nossa. Ai, gente, Ok. para aí. Então assim, só no primeiro versículo eu coloquei aqui talvez 3 códigos aí para Mas, meu vocês. Deus. Ok? Gente, E tem não. muito para discutir. Gente, fala sério, é muito bom. É muito Gente, eu tô bom aqui você assim. entender. E tem coisa que realmente a gente passa batido, mas tem coisa que só estudando para Às entender, vezes para saber, Tem né? perguntas que Mais a fundo. você faz pra gente que às vezes a gente não nem sabia que tinha A aquela gente não dúvida. pensa Igual nisso. da água. É É tipo assim, água, não sei. mas Não, realmente não teoria, precisa. mas não sei também. Mas só você estudando que vai conseguir. Por isso que eu acho incrível que em nenhum momento da Bíblia, nem Deus, nem ninguém fala assim, leia a Bíblia só. Não existe. Sempre assim, Coma do rolo. coma do rolo. Coma Estude esse o rolo. livro. Né? Então assim, digere. Isso é o quê? Traduzindo, estude. Sim. Então você não pode abrir e só ler. O Senhor é meu pastor? E nada me faltará. Isso é no nosso português. Só que vocês sabem que não é isso. Ai, meu Deus. O Senhor é o nosso dono e nele eu não tenho falta em nada. Em outras palavras, quando eu estou nele, conectado nele, nada na horizontal eu sinto falta. Porque ele é o suficiente. Chega a ser mais bonito, né? É uma coisa mais profunda. É vertical e horizontal. Por isso que a cruz é assim. Eu me conecto com ele, mas eu tenho que me conectar também com a horizontal, que são os meus semelhantes. Exatamente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si si mesmo. mesmo. Então, Amém? Amém. Assim, cara, eu amo, né, sobre esses códigos, sobre essas coisas, a gente, né, a igreja fica assim, às vezes, mas fica aonde tipo, que ele tirou isso? É muito bom. Porque, assim, não é todo mundo que pega e estuda nessa profundidade para poder passar adiante, né? Eu acho isso muito interessante. Então, gente, olha, visualizem mesmo e repassem isso, porque é importante a gente não só ler, como a gente já disse, mas estudar a Bíblia. Isso é importante, a gente está trazendo conhecimento para vocês. E o conhecimento, eu costumo dizer que é algo que ninguém tira da gente, né? Fé, o conhecimento também. A letra mapa, gente, pelo amor de Deus, gente. Aí depois eu vou falar desse código, tá? Você vai falar sobre isso, olha que coisa Depois, linda, uma gente. outra oportunidade. A letra massa e estudo de viver. Não, ó, próximo vídeo, eu quero isso. aí. Eu quero esse aí. É isso que eu quero. Né? Então, assim, a gente vai trazer muitos segredos da Bíblia pra gente estudar, pra gente poder né, se aproximar melhor de Deus, porque Ele é a própria palavra. Então, assim, a dica de hoje é essa, né? Se aproximem de Deus, Sejam conectem. Não? É isso aí. Eu quero deixar meu jabá aqui, posso? É óbvio. E outra coisa, gente, ele tem, né, pastor, um Então, canal também. É isso que eu ia falar agora. Embaixador. Aqueles que puderem, né, só digitar lá no YouTube, Eber Embaixador. Eu fiquei 3 anos sem ativar esse canal. E eu estou começando essa semana, né, a ativar. E não sei para quando vai pro ar esse vídeo, mas dia 19, que é segunda que vem de dezembro,
Você vai Eu ter. vou dar um aulão, né? Lá no meu canal, vai ser ao vivo, às 19 horas e 59 minutos. Vai deixar o link aqui embaixo, tá ok? Participe, que eu vou dar um aulão gratuito para todos vocês. Sim, Não deixe de verdade, participar. E o meu Instagram é eber.embaixador, tá bom? Vai estar aqui Vai embaixo estar também. Tudo aqui, mas, gente, quanto mais você aprende a palavra, melhor você serve. Melhor você vive, porque você vai entender o que você está fazendo, né, pastor? Isso aí. Então, quanto melhor você estuda, quanto mais você Verdade. entende, você consegue passar isso adiante, você serve muito melhor, você vive muito melhor. Você fazendo ali tudo direitinho como o Senhor manda, é muito bom. Perfeito. E Muito a fé bom. vem pelo quê? Ouvir a a palavra palavra. de Deus, com as instruções, que não são leis. Não Isso são, aí. não são leis, são Instruções. instruções. Passa sigam adiante isso aí, Todas as gente. instruções que a gente deu Isso aí. aqui e também sigam o nosso Instagram, não? Vai estar aí também, Vai junto tá aí, com o ó. do Pastor Eber, o nosso link. Tá bom, gente, Pastor Eber? Muito obrigada. mais uma vez. É muito bom ter pessoas que conhecem a palavra e passam adiante, né? Sim. Então, muito obrigada. Tamo junto. Muito Muito obrigado obrigada. também. Deus abençoe você. Amém. E até a próxima, né? Shalom. Shalom. Beijo, gente. Fica com Deus. A gente pode terminar esse quadro sempre com Conseguiu shalom. gravar no áudio?